Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. Meu Deus, e este morcego? E agora? Vede. Na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede? Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto e vejo ainda igual a um olho circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra. Que ventre produziu tão feio parto? A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Sejam muito bem-vindos a mais um aulão com Guizão. Dessa vez para analisar essa belíssima obra de Augusto dos Anjos, presente na matriz de referência do programa de avaliação seriada da terceira etapa da Universidade de Brasília. Você já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com aqueles amigos que estão estudando para o PAS, que também vão estudar para a FUVEST, para a Unicamp, já que uma das pretensões é também analisar essas obras? Compartilhe e se inscreva para a gente poder começar essa análise, tá bom? Aqui está o nosso poema na íntegra, que eu acabei de declamar para vocês. Espero que tenham gostado da minha declamação. Mas espera-se também que você no PAES 3 ou esteja cursando a terceira série do ensino médio ou já tenha saído, uma vez que o PAES agora permite, né, que você faça esse programa após sair do ensino médio. Mas ao olhar para esse poema, você já tem aqui até algumas características que ressaltam, assim como a gente conversou na nossa primeira análise no poema Sonho, do Bocage, presente na matriz do PAES 2. É também um soneto, então espera-se que você lembre, que você rememorize que o soneto é uma estrutura poética muito famosa, dentro não só da poesia brasileira, né, dentro da literatura brasileira. Mas ela vem lá do humanismo italiano. Não sei se você vai se lembrar do pai do soneto, que é o Petrarca, Francesco Petrarca. Mas só aqui para te contextualizar. Por quê? Porque eu trouxe alguns pontos que vão aqui resumir a perspectiva analítica do professor Guizão sobre o morcego. Podemos começar? Já pega a caneta, já pega o caderno e vem aqui comigo. O Morcego é poema pertencente ao período literário conhecido como pré-modernismo. Entre parênteses eu coloquei transição, por quê? Porque pré-modernismo não é escola, não é estilo de época. Olha a palavrinha, período. É um momento de transição entre as escolas do século XIX, principalmente ali segunda metade final, e da escola do século XX. E aí já entra uma grande característica do Augusto dos Anjos logo da sua poesia. Ele vai apresentar um sincretismo de tendências estéticas. E aí é importante entender essa palavra sincretismo, pode até grifar, porque ela pode vir a cair na sua prova, uma vez que é a grande característica do pré-modernismo e da poesia do Augusto. Mistura, miscigenação de tendências literárias. O que eu quero dizer com isso? Que no poema e na sua poesia como um todo, você vai conseguir perceber a presença do soneto como forma poética predominante, da medida nova, consequentemente, se você se lembra, medida nova é o decassílabo, que vai surgir também nessa época, junto com o soneto, no humanismo italiano, século XV e XVI, como eu falei para vocês. E representa essa grande racionalidade, que vai ser um ponto muito forte na segunda metade do século XIX para o final.
A racionalidade ela vai direcionar grandes escolas literárias como o parnasianismo, o naturalismo e o realismo, e vai ser botada em xeque no final do século XIX pelo simbolismo. E está presente aqui. Você vai ver que é justamente essa uma das grandes questões aqui do morcego. Então, como o Augusto dos Anjos ele está vivendo, ele está escrevendo ali no início do século XX, ele vai ser influenciado por toda essa discussão e isso vai aparecer no poema aqui. Soneto medida nova é grande característica da poesia parnasiana, já é um primeiro ponto aqui. Uma tendência estética que vai estar muito presente no morcego. E também você nota o soneto e a medida nova no simbolismo, não se engane, tá bom? Lembrar que essas duas características estruturais estão presentes no parnasianismo e no simbolismo. Fora também o grande vocabulário técnico e específico que vai mostrar aí uma perspectiva cientificista da vida que vem do naturalismo. Então você vai perceber também esse cientificismo, esse vocabulário, a palavra ígneo, por exemplo, que está aqui no morcego, vem aí da geologia, é característica das rochas, de algumas espécies de rochas, né? Então você já percebe aí esse vocabulário extremamente técnico. Por fim, a questão mais inovadora da poesia do Augusto dos Anjos é quando você nota a relação entre o cientificismo naturalista, essa perspectiva mais científica da vida, um olhar mais analítico para a matéria, a vida na sua perspectiva material, atrelada ao pessimismo simbolista. Então, como Augusto dos Anjos vai se formar em direito e vai ter um contato com um grande cientista que vai ali divulgar e tornar mais famosa a teoria evolucionista de Darwin, você já nota que esse decompor da matéria está intimamente associado à perspectiva decadente da vida, reflexo aqui no Eu Lírico do Augusto dos Anjos. Então, essa é uma parte bem complexa que a gente vai precisar visualizar no poema. Mas se você ainda não compreendeu, você pode voltar um pouquinho nesse vídeo e entender pausadamente o que eu descrevi para vocês acerca desse sincretismo de tendências estéticas do Augusto. Mas, professor, o que existe de antecipação? Porque você me falou das estéticas anteriores, do século XIX. O que existe de antecipação do século XX? Não necessariamente algo próprio do modernismo, mas que vai vir aí muito forte numa vanguarda europeia chamada expressionismo, que é a expressão na arte da subjetividade do artista. E essa subjetividade é atrelada a um momento de tensão. Então você nota, né? O morcego como um animal sombrio representa essa tensão dentro do poema. Representa essa angústia que persegue o eu lírico, mesmo ele tentando fugir, como a gente vê ao longo do soneto. E aí a gente entra logo no conteúdo, para você ver que forma e conteúdo não estão aqui de modo nenhum dissociados. Pelo contrário, um se justifica no outro, um se apresenta no outro. E o conteúdo, olha que complexo, né? Resumir aí numa única frase, mas a gente vai precisar ler com calma. A impossibilidade de fuga de uma consciência catastrófica da existência humana. E é o que torna cada vez mais tensivo o poema, né? É seu lírico que à meia-noite, que no seu quarto, na sua rede, dá de cara com um morcego, que vai se transformando em outras metáforas. Então o morcego é a metáfora principal, que é justamente desmembrada no último terceto. A consciência humana é este morcego. Mas o morcego ao longo do soneto se transforma em um ígneo e escaldante molho, num olho que fica circularmente dando voltas sobre a rede do eu lírico, e por fim é um feio parto. Então você já tem aí, ó, 4 grandes metáforas para a consciência humana, sendo o morcego a maior delas. Para que você consiga perceber o quão é difícil
o quão é impossível a gente pode chegar a essa conclusão no soneto. De você não ter consciência sobre uma visão pessimista de vida. De você não conseguir se desatrelar dessa perspectiva pessimista. Uma vez que o lírico ele tenta fugir nos dois primeiros quartetos e depois ao tentar fugir, ao cutucar essa coisa, né, no teto, ele acaba tendo cada vez mais consciência dela e percebendo que realmente essa fuga ela é impossível. E aí você nota que é justamente esse meio termo do início do século XX no Brasil, conhecido como pré-modernismo, que vai fazer com que seja possível surgir uma poesia como a do Augusto dos Anjos, que misture, né, todas essas perspectivas literárias a princípio tão antagônicas, como é o caso do naturalismo e do simbolismo, por exemplo, tá? Mas tenta pegar essa visão de que a perspectiva materialista, cientificista da decomposição da matéria no Augusto dos Anjos é atrelada ao pessimismo existencial do simbolismo. A vida é um decompor da matéria orgânica, dos nossos corpos, das nossas vidas. Logo, não tem como ter uma perspectiva otimista de mundo. Beleza? E por fim, trouxe aqui, só para reflexão e posterior estudo de vocês na história, um contexto também muito interessante, porque existe um lado da poesia do Augusto que é estudada a partir da perspectiva de acontecimentos brasileiros, como o caso da eleição do Marechal Hermes da Fonseca, que dá fim à política do café com leite no início do século XX, lá em 1910, e que, por outro lado, gera a revolta da Chibata, que vai ali criar todo um contexto nacional pessimista que vai gerar, possivelmente, essa visão decadente de mundo na poesia do Augusto. Muito interessante também. Como a arte é a imitação da realidade, e você vai ouvir sempre eu falando isso, não tem como dissociar aqui a realidade brasileira nas análises literárias dos poemas líricos de Augusto dos Anjos. E, por fim, um contexto subjetivo, que é a vida do poeta, a decadência dos engenhos paraibanos. Então, Augusto dos Anjos nasceu em Pau d'Arco, na Paraíba. E ao perceber a substituição dos engenhos pelas usinas, a família de Augusto dos Anjos vai entrar aí numa linha decadente, o que vai também favorecer essa perspectiva não tão otimista de mundo, tá bom? E ele era professor de literatura, olha só como as coisas são. Chegamos aqui ao fim da nossa análise, agora é treinamento. Só aqui no meu canal você entra em contato com a análise da obra e ao mesmo tempo treina se você conseguiu captar os pontos essenciais. Estão preparados? Vamos começar com as perguntinhas. Pensa rápido e treine, vê se você conseguiu absorver e relembrar os pontos principais de O Morcego, Augusto dos Anjos. Vamos começar? Nos quartetos, o eu lírico, ao mesmo passo em que admite a existência do morcego em seu quarto, busca fugir dele, em vão. O que vocês acham? 20 segundos. Uai, certíssimo, verdadeira afirmativa. Se você aqui pegar os nossos dois quartetos, você vai perceber justamente uma fuga. Primeiro ele fica espantado, né? Meu Deus, este morcego! E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede morde-me a goela, ígneo escaldante molho. É algo que me incomoda. Ígneo e escaldante estão atrelados aí ao mesmo campo semântico, que é a ideia do fogo, do que está associado ao fogo,
do que está associado a uma alta temperatura que vai não matar a sede do eu lírico, mas incomodá-lo. Vou mandar levantar outra parede. Então ele está fugindo dessa perspectiva. Ele está fugindo do morcego. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho. Olho o teto, vejo ainda igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Ele tenta fugir, ele manda levantar outra parede, ele fecha a fechadura, mas o morcego ainda está lá como um olho, igual a um olho, tá bom? Interessante pensar que esse igual a um olho expressa uma comparação, né? E não necessariamente uma metáfora, mas ao mesmo tempo a comparação entre duas coisas, só que aqui de modo explícito. Beleza? Então aqui primeira afirmativa verdadeira. Vamos ao próximo item. Verdadeiro ou falso? Nos tercetos, a fuga do eu lírico cria contraditoriamente uma maior aproximação da consciência. Conclusão do soneto. E aí? Agora é a parte final do soneto. Ao tentar fugir, ele se aproxima mais da consciência. Certíssimo. Presta atenção aqui nos tercetos. Ele pega de um pau, ele chega a tocar nesse olho. A minha alma se concentra, olha que forte. Que ventre produziu tão feio o parto? Ele está aqui fazendo um questionamento que faz com que ele reflita sobre o que anteriormente ele estava fugindo. A consciência humana é este morcego, ele está testando. Por mais que a gente faça à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Ou seja, ele vai fugir, ele vai pegar de um pau e com certeza pegar desse pau não é para aproximá-lo, é para espantá-lo, né? É para poder bater, para poder cutucar e espantar. Nessa tentativa de cutucar, ele se aproxima e percebe o que de fato é o morcego. É a consciência humana. Conclusão do soneto. Beleza? Mais uma questão, agora de múltipla escolha. O verso que confirma a virada do eu lírico de fuga do morcego para o maior conhecimento dele é... Escolha o verso que melhor representa essa virada de fuga para uma maior consciência. Será que você conseguiu? Eu achei que estava em uma resposta, mas aí apertei na outra. Na verdade, ó, a resposta certa é o amarelo, é a bolinha, o círculo. Que ventre produziu tão feio parto? Por que esse verso ele representa, né, a grande confirmação da virada do eu lírico? Porque se você olhar bem, até o final do segundo quarteto, ele está fugindo. Olho o teto, vejo, mesmo fechando a fechadura e tentando levantar outra parede. Quando ele pega de um pau, justamente para espantar esse olho, esse morcego, esse escaldante molho, ele faz o quê? A alma se concentra. Ao se concentrar, ele faz o grande questionamento: o que representa essa consciência? Que ventre produziu tão feio parto? Olha como que o questionamento ele gera ou ele atesta uma maior consciência sobre o fato. Então é a pergunta, é o questionamento aqui, a grande confirmação de fuga para maior conhecimento. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado. Diga aí pra mim, você acertou? Você errou? O que você errou? Tem alguma dúvida? Coloca nos comentários o que você achou dessa análise. Até a próxima, em mais um aulão com o Guizão, aqui no YouTube, com você analisando obras do Paes e de outros vestibulares. Aguardo vocês
para a próxima análise literária. Até mais.